Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Magazine Luiza, MGLU3. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem para você aí, inscreva-se, passa o cursor em cima dessa imagem e na sequência clica aí na opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Lembrando que para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, isso no seu celular, no seu desktop, chegando todas as mensagens aí, informações relevantes, carteiras de ações, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nessa análise especial de Magazine Luiza, lembrando, o foco dela é usar a análise técnica, não necessariamente para avaliar as notícias do momento do ativo, mas o foco é olhar para a análise técnica, olhar o cenário gráfico como um todo, desde o longo prazo até o curto prazo, olhando o gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico aqui mensal, gráfico semanal e também o gráfico diário. Começando aqui pelo gráfico anual, temos Magazine Luiza dentro de uma tendência de alta, um movimento forte de subida, um gráfico anual que com 4 anos consecutivos de alta, esse ano com alta aí de 42,68%. Então o ativo, por enquanto, continua dentro de um contexto positivo, mais favorável para ficar monitorando, principalmente buscar entradas através de movimentos de baixa do preço, que podem trazer retrações, correções interessantes e chegando em níveis importantes de preço que podem trazer situações para compra justamente de acrescentar ativos na carteira de longo prazo, focando aí em MGLU3. Olhando para o gráfico quadrimestral, temos também um longo movimento de subida sem nenhuma perda de mínima ascendente. Então, assim, isso é comum acontecer na bolsa, ou seja, o ativo ter movimento de subida sem nenhuma perda de mínima, não é comum. Então, assim, o papel pode gerar ainda uma perda de mínima ascendente e mantendo ainda sua tendência de alta, sim, pode fazer isso aqui. Seria um processo de correção normal de um prazo, de uma correção de prazo maior, dessa tendência de prazo maior em cima de MGLU3. Mas olhando para o gráfico mensal, temos ainda o papel com topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Se aqui no gráfico anual está em movimento de subida, aqui no gráfico quadrimestral também em movimento de alta, enquanto o mercado não gerar nenhuma sinalização de baixa nessas periodicidades, fica ainda mais interessante para se planejar operações de compra quando houver movimentação de recuo, como está acontecendo aqui agora. Essa sombra superior aqui no gráfico quadrimestral significa dizer que está tendo algum movimento de baixa no gráfico de menor periodicidade, que é o que está acontecendo aqui no gráfico mensal. Ou seja, neste mês de setembro, a gente está aqui no dia 10 de setembro, está caindo aí em torno de 11,46%. O que está acontecendo então no papel? A gente tem uma tendência de alta tecnicamente falando, topos e fundos ascendentes, e dentro dessa tendência de alta, pegando aqui o último movimento, foi um movimento aí de 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos de alta e agora perdeu a mínima do mês anterior. Isso é a primeira sinalização de perda de força por parte aí dos compradores, aumentando a probabilidade de se ter algum movimento de baixa, ou movimento lateral, que seria a correção no tempo, correção no preço ou a correção no tempo da sua tendência de alta. Então observe que aqui teve movimento de subida, correção no tempo e novo movimento de alta. E agora podemos ter uma correção no preço. E aí a gente vai traçar alguns pontos aqui de correção, ou seja, de retração desse último movimento de subida. Pegando o gráfico mensal, o último movimento de subida do gráfico mensal, a retração mais próxima, uma correção mais próxima pelos números do Fibonacci, seria perto ali dos R$30, do 29,95 sendo mais exato, retração de 38,2% e uma retração de 50% desse movimento de subida ficaria na faixa dos R$ 27,68. Então são pontos para você ficar atento, ou seja, o mercado trazendo a MGLU3 para essa faixa de preço aqui, torna-se interessante para se pensar em operação até de prazo maior, tentando ficar vários meses posicionado nesse ativo ou mais de um ano aí posicionado em MGLU3 pensando em um longo prazo. Indo para o gráfico semanal, o que nós temos no gráfico semanal, basicamente, poderíamos dizer que já tem uma tendência de baixa aqui? Sim, dá para se dizer, ou mesmo até considerar que isso aqui é uma correção desse movimento de subida sem nenhum problema, que é o que está acontecendo no gráfico mensal. Ou seja, no semanal a gente teve um movimento de subida de basicamente 12 semanas, foram 12 semanas aí consecutivas de mínimas ascendentes no gráfico semanal, perdeu essa sequência, que é o primeiro indício que está acontecendo lá no gráfico mensal, que eu mostrei agora, vou deixar o mensal até desse lado de cá. Então,
até desse lado de cá, no gráfico mensal, a gente tem essa perda de mínima aqui do mês anterior, e dentro dessa perda de mínima do mês anterior, a gente aumenta a probabilidade de ter uma correção. O que está acontecendo aqui agora, perdeu a mínima da semana passada e aumenta a probabilidade de se ter algum movimento de correção. É o que pode acontecer aqui, ter alguns meses de correção em MGLU 3. Então, dentro desse atual contexto, o que é que nós temos aqui acontecendo, inclusive nesta semana? Queda de 10,75%, poderíamos considerar isso aqui como um pivô de baixa no gráfico semanal, uma tendência de baixa de médio prazo, mas enfim, um processo de correção desse longo movimento de alta. Colocando os números do Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida, nós temos aqui uma retração em 30,42%, uma retração de 61,8%, e uma retração de 50% na casa dos R$ 28,24. Então, nesta faixa de preço, o mercado pode trazer o ativo para essa faixa de preço. É uma faixa de preço interessante para se buscar a operação na ponta compradora, através, seja para colocar a ação na carteira, ou seja, chegando nessa faixa de preço, já colocar a ação na carteira de prazo maior, não esperar a sinalização de alta, e a outra forma, que seria para um perfil um pouco mais conservador, aguardar um sinal de alta. No gráfico semanal seria, por exemplo, o sinal aqui de um fundo aqui nessa faixa de preço, para se buscar botar também, entrar em MGLU3 pensando aí em termos de médio prazo. Então, no gráfico semanal, tem algum sinal de alta nesse momento? Não, não tem nenhum sinal de alta. Por enquanto, tem um sinal de baixa, perda das últimas mínimas do gráfico semanal, que aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Apesar de estar aqui em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, em cima de um patamar ali de suporte. Mas, lembrando, se a gente olhar para todo esse movimento de subida, 12 semanas de alta, 12 semanas de movimento de alta, e aqui a gente está na quinta semana de um movimento de queda, há espaço para correção tanto no preço, que são as retrações, como também no tempo. E se a gente colocar aqui agora, pegar o gráfico diário, a gente pode ver que o gráfico diário está dentro de uma tendência de baixa. Vou até, como aqui teve movimentos mais difícil a leitura, dá para fazer a leitura, mas para ficar mais simples ainda a leitura, vou botar aqui no gráfico de 2 dias. Gráfico de 2 dias, a gente pode ver que nós temos aqui um pivô de baixa ou mesmo um topo duplo, que é um padrão de reversão de tendência. Tendência de baixa nesse momento, ou seja, pelo pivô ou pelo topo duplo, a tendência é de baixa aí no curto prazo, de curto a médio prazo em cima de MGLU3. Projetando, fazendo as projeções de queda, primeiro a gente no gráfico semanal, no gráfico mensal, a gente traçou os pontos de retração, de correção da tendência de alta de longo prazo, que são pontos importantes que podem servir como pontos de compra ou na faixa de preço ali de se buscar compra através de alguma sinalização de alta, seja pelo gráfico que foi da retração ou mesmo no gráfico de menor periodicidade. No gráfico aqui de 2 dias, passando a fazer aqui as projeções, primeiramente a projeção do pivô de baixo, fazer uma projeção clássica do Fibonacci, usando a projeção clássica. Quais são as projeções? Projeção de 61,8% deste movimento de subida, projeção a partir desse ponto aqui, lá na faixa dos R$ 29,90, que vai se encaixar um pouco, se aproximar daquela retração na faixa dos R$ 30,42 que a gente fez ali pelo gráfico mensal e até um pouco mais abaixo pelo gráfico semanal. Então temos aqui um patamar de projeção e o segundo patamar de projeção, que seria 100% desse movimento de queda projetado a partir desse ponto, lá na faixa dos R$ 28,03. Ou seja, o mercado se aproximando cada vez mais da região dos R$ 30, torna-se uma faixa de preço interessante para se arriscar a operação de compra ou aguardar uma sinalização de compra em cima de MGLU3. Mas Dalton, então, significa dizer que não pode comprar aqui agora? É possível comprar aqui agora? É possível colocar um pouco de ações na carteira de longo prazo? É possível, só que é um risco um pouco maior. Não tem sinalização de alta e nenhuma periodicidade, basicamente, gráfico diário e gráfico semanal também não tem sinalização de baixa. Agora, fazendo a projeção do topo duplo através do topo mais baixo aqui, a gente teria projeção ali na faixa dos 30,25, que já se encaixa mais ainda com a retração lá que eu mencionei nos gráficos acima. E aqui outro nível de projeção, R$ 28,68. Então são os pontos de projeção de queda desse pivô de baixo, desse topo duplo que está sendo gerado aqui no gráfico de 2 dias. Eu coloquei 2 dias só para simplificar a leitura do gráfico diário, que do gráfico diário tem mais alguns movimentos ali de confusão, vamos dizer assim, de lateralização, mas tá o movimento mais amplo esse aqui, o gráfico de 2 dias só foi para simplificar a leitura e mostrar onde o preço pode chegar.
Tem suporte antes dessa região dos 30 e 25? Tem suporte aqui na faixa esse topo anterior, a antiga resistência chamada mudança de polaridade, até uma região mais testada aqui, ou seja, da região dos R$ 31,37 a R$ 30,88. O ativo pode reagir depois dessa queda mais acentuada e voltar aqui para cima? Pode reagir, mas não tem nenhum sinal ainda nesse sentido, ou seja, o gráfico diário não está gerando nenhuma sinalização de alta, superação da máxima do pregão anterior. Qual seria o sinal de força por parte dos compradores, depois de testar esse suporte? Um fechamento de um pregão acima, principalmente dos R$ 34,20 seria um sinal um pouco mais relevante de força por parte dos compradores. A outra forma de se buscar uma compra tentando pegar um repique de alta no gráfico diário, chamado uma operação de swing trade contra a tendência, seria gerar ali uma entrada de superação da máxima do pregão anterior, ou seja, de quebrar essa sequência de máximas aqui descendentes. Então, ao superar a máxima do pregão anterior. Essa entrada de superação da máxima deste pregão tem um risco maior, porque isso aqui já vai funcionar como um patamar de resistência, uma região ali por volta dos R$ 33,70. O gap de hoje já vai funcionar como resistência em R$ 33,51 e depois em R$ 34,20. Então a gente tem uma zona de resistência mais relevante pela frente, o que era o suporte virando resistência e o gap mesmo que funciona como resistência, o gap de baixa. Se tiver alguma dúvida que aqui é o gap de alta, o gap de baixa, aqui no canal tem um vídeo de aprendizado sobre os gaps, gap de alta e gap de baixa. Além disso, tem vídeo de aprendizado também sobre topo duplo e também sobre pivô de baixa. Enfim, tudo isso que está sendo comentado aqui, você tem vídeo de aprendizado curtinho aí no canal para que você possa reforçar aí, agregar valor ao seu conhecimento. Aqui no gráfico de 60 minutos, se fosse buscar algum tipo de entrada, seria de justamente superação da máxima do candle anterior, tentando pegar um repique de alta dentro do pregão depois de um movimento mais esticado para baixo. Essa seria uma alternativa. Logicamente, vindo a fazer aqui, já tem 1, 2, no próximo candle gerou aqui mínima ascendente. Se não evoluir e perder a mínima ascendente, eu acionaria o stop já da posição comprada. Ou seja, tentando pegar um repique de alta dentro de um movimento mais esticado para baixo. O ativo basicamente caiu aqui do pregão do dia 5 para cá, na faixa ali de uns 16%, ou seja, em um curto espaço de tempo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.